dia, queridos e queridas. Sejamos bem-vindos, bem-vindas nesta manhã, neste domingo, nosso quarto domingo após Pentecostes, para juntos celebrarmos culto ao nosso Deus. Você é convidado, convidada em sua casa para juntos com alegria celebrarmos, participarmos desse culto no qual Deus vem ao nosso encontro novamente nesta manhã e nos serve com a sua palavra. Que Deus então assim alimente em nós a fé, a esperança e o amor. Então logo somos saudadas com a palavra do nosso Deus, que nós a encontramos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, que assim diz: O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação pelo pleno conhecimento dEle. Que também nesta manhã Deus conceda sabedoria e que nos revele o seu pleno conhecimento da sua vontade, também a nós por intermédio da sua palavra. Amém. Nos reunimos aqui nesta manhã em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos convidados e convidadas a louvarmos ao nosso Deus e queremos fazê-lo quando juntos cantamos o hino Reunidos Aqui. Reunidos aqui só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união. Algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Somos convidados, convidadas a nos colocarmos diante do nosso Deus em oração. Lembrando que a palavra de Deus nos diz que nós necessitamos do perdão, da misericórdia do nosso Deus e que nós pecamos constantemente. Então assim lhe convido para colocarmos-nos em oração, também confessando a nossa culpa e o nosso pecado. Eu vou permanecer num momento de silêncio, onde você também pode dirigir-se a Deus, confessando a sua culpa, e em seguida eu conduzo a oração. Oremos. Querido e misericordioso Deus, graças te rendemos, porque novamente nesta manhã, Tu sopraste em nós o fôlego de vida. Nos deste um novo amanhecer e com este novo amanhecer, uma nova oportunidade de vivenciarmos este dia na Tua presença e sob a Tua vontade. Te agradecemos, bondoso Deus, porque entre tantas outras oportunidades, Tu nos dás novamente a oportunidade de estarmos em culto nesta manhã e assim nos colocarmos também diante de Ti em oração. Também oração no qual nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas culpas, os nossos pecados.
Por isso, bondoso Deus, olha para nós por meio e intermédio de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, que por nós morreu na cruz para nos dar o perdão dos pecados, vida e salvação. Por isso nós te pedimos, em tua bondade, olha para nós e concede-nos o teu perdão. Rogamos também assim que tu venhas com o teu Santo Espírito sobre e entre nós, nos trazendo o entendimento da palavra que hoje queremos ouvir, meditar, mas também aprender e vivenciar. É o que nós pedimos, rogamos, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus assim nos lembra em Atos dos Apóstolos, todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Assim como todos os profetas anunciaram que por meio de Jesus Cristo nós recebemos o perdão dos pecados, também eu vos anuncio nesta manhã que se confessamos os nossos pecados a Deus com sinceridade, em Jesus Cristo recebemos o perdão, que eu vos anuncio como ministro ordenado desta igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os avisos por parte da comunidade você poderá acompanhar no final desta transmissão, para o qual eu convido que você acompanhe para ficar então assim também informado, informada a respeito das comunicações da comunidade. Assim também como a oferta do culto de hoje também vai estar lá anunciada e a forma como você pode realizar a sua contribuição. Convido assim para nos prepararmos para ouvirmos as leituras bíblicas e a pregação da palavra, quando juntos cantamos a Tua Palavra. A Tua Palavra é semente e Tu és o semeador. O meu coração é Tu semeaste, Senhor, a Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra é o amor. Meditando num certo dia na Tua palavra, Senhor, senti que alto descia a força do Consolador. A Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra é o amor. Queremos então assim também ouvir, acompanhar e meditar nas leituras bíblicas, e a primeira leitura nós a encontramos no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, capítulo 28, os versículos 5 até 9, que assim nos diz esta palavra. Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte: como seria bom que isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que Ele faça tudo como você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosos reinos.
Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprirem. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. Queremos assim também ouvir a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 10, os versículos 40 a 42. E assim queremos aclamar a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Assim diz a palavra do nosso Deus: quem recebe vocês, está recebendo a mim, e quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta porque é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, meditam em seu coração e colocam em prática na sua vida. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós nesta manhã, nos trazendo o entendimento da palavra. Nos encontramos no quarto domingo após Pentecostes. Período que lembramos a ação de Deus no mundo, que impulsionados e motivados pelo sopro do Espírito Santo, os discípulos colocaram-se em movimento para realizar a missão de Deus confiada por Jesus Cristo. Na semana passada, coincidentemente, os textos previstos para a nossa reflexão eram também do profeta Jeremias e do Evangelho de Mateus, como também hoje nós os encontramos. Naquela ocasião, refletimos sobre o tema "O que ganho com isso?" E fomos lembrados que esta jamais deveria ser a pergunta a ser feita por anunciantes e ouvintes da palavra de Deus. Mas a pergunta a ser feita para anunciantes ou por parte de anunciantes e ouvintes deve ser o que o reino de Deus ganha com isso. Se você não acompanhou a reflexão da semana passada, a mesma estará disponível no nosso canal no YouTube, que você ainda pode acessar. Mas por que a pergunta deveria ser o que o reino de Deus ganha com isso? Muito simples, porque a missão confiada por Jesus Cristo aos discípulos é a missão de Deus, e não a missão dos discípulos ou a nossa missão. Embora que nós façamos parte, somos envolvidos na missão de Deus. Se olharmos para todo o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, então assim nos é apresentado o chamado, instrução, advertências e o envio dos discípulos para anunciar o Evangelho da salvação, Evangelho este que liberta as pessoas do pecado, da morte e do poder do mal, ou seja, do diabo, do inimigo de Deus. Diante destes encaminhamentos que Jesus faz e aparecem no nosso texto, hoje queremos refletir sobre o tema: o que acontece quando o reino de Deus ganha?
Na semana passada, a ênfase dos textos de Jeremias e Mateus, e assim também da pregação, foi sobre o preço e consequência do discipulado, da fidelidade dos anunciantes ao anunciar a mensagem do reino de Deus, como palavras que denunciam o pecado, a corrupção e as injustiças. Vimos então que ao invés de prestígio, fama, riquezas, tanto o profeta Jeremias quanto os próprios discípulos de Jesus foram alertados e assim passaram por momentos de sofrimento, perseguição, injúria e também morte. Se olharmos para todo o conteúdo do livro, assim como o ministério do profeta Jeremias, fica claro e evidente a sua fidelidade às palavras que Deus lhe dera para anunciar, não deixando persuadir-se pelas pessoas e muito menos por sua própria vontade de anunciar. Por isso, suas palavras e mensagens não agradavam os ouvidos dos ouvintes, mas que lhes levava ao desprezo por parte de Jeremias, ou seja, eles rejeitavam Jeremias e a sua mensagem por serem palavras que denunciavam a corrupção, as injustiças, assim como a própria idolatria do povo, adorando outros deuses e abandonando o Deus verdadeiro. No texto de hoje, do livro do profeta Jeremias, encontramos uma conversa entre Jeremias e Ananias. Ananias, intitulado também profeta, anuncia uma mensagem diferente que Jeremias tinha anunciado. E Ananias fala isso aos sacerdotes e a todo o povo. Poderíamos então afirmar que era uma mensagem contrária ao que Deus havia dado a Jeremias, pois se olhamos para o capítulo 27 do livro de Jeremias, lá nós vamos encontrar essa contrariedade. Contudo, o que Ananias anuncia era agradável aos ouvidos e com toda certeza mais aceitável que a mensagem de Deus enviada por intermédio de Jeremias. Humanamente falando, a mensagem, assim como o próprio profeta Ananias, estava no lucro, estava ganhando, pois com certeza ganhou prestígio e atenção de muitos dos seus ouvintes. Será que em nossos dias é muito diferente? Será que não é assim também que as pessoas querem ouvir mensagens que agradam os ouvidos? E quando algum anunciante traz uma mensagem que agrada os ouvidos e massageia o seu ego, este mensageiro está recebendo prestígio e atenção das pessoas? Diante disso, novamente surge a pergunta: quem estava ganhando com isso, ou com a mensagem de Ananias, ou com a mensagem destes profetas do nosso tempo? O profeta Ananias ou o reino de Deus? Também em nossos dias, os profetas, os mensageiros que anunciam mensagem que agrada os ouvidos, ou o reino de Deus? Aqui entra o texto de hoje do Evangelho de Mateus. Jesus fala aos discípulos no nosso texto, os discípulos do qual ele chamou, instruiu, advertiu e enviou, que aqueles que ouvem, atendem, anunciam, assim como os que recebem aos que anunciam a mensagem e lhes ouvem a mensagem, Jesus diz no nosso texto, estes recebem a recompensa. Estes versículos deixam claro o ganho do reino de Deus. E quando o reino de Deus ganha, todo o conjunto ganha. Pois não é um reino individualista, mas de comunhão que envolve e acolhe todos e todas que ouvem, recebem e vivem a partir da mensagem recebida.
Os que anunciam recebem a responsabilidade, a autoridade, mas também a oportunidade de partilhar, levar e entregar não só uma mensagem, mas o próprio Deus para aqueles que lhes derem ouvidos. É o que Jesus diz no nosso texto. Pois Jesus diz então ali: quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Que coisa fantástica, amados e amadas! Deus traz na proposta do seu reino de chamar pessoas simples, pessoas mortais, falhas, limitadas como eu e você, para serem usadas como instrumentos dele para falar, para apresentar o seu plano eterno, trazendo as coisas do céu para a terra. Então, os que recebem um homem e uma mulher de Deus, um anunciante e uma anunciante do reino de Deus, e entende o que recebe, a mensagem que recebe, é recompensado com o presente da salvação. É acolhido e envolvido com o amor, a graça e a misericórdia de Deus, que nos presenteia com o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. Agora então, estes e estas que anunciam, que ouvem, que recebem a mensagem, novamente não podem e não devem pensar em benefício próprio. O que eu ganho com isso? Mas devem vivenciar em gestos e atitudes concretas os sinais do reino de Deus no mundo. Nos lembra a palavra: quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a recompensa. Mas só um copo de água? O que significa dar um copo de água fria? No contexto da Palestina, região seca e quente, era uma atitude hospitaleira e de grande cuidado preparar e servir um copo de água fria em vez de simplesmente água normal ou quente. Além de que, naquele contexto, a água era um elemento imprescindível e básico para a sobrevivência. Ou seja, dar um copo de água fria é me importar com a vida e o bem-estar do outro, da outra. Concluindo, o que acontece quando o reino de Deus ganha? Simplesmente todos ganham, todas ganham. Todos são envolvidos, motivados, impulsionados e colocados em movimento pela graça, bondade e misericórdia de Deus, que é a proposta e a mensagem do reino de Deus no mundo. Os que anunciam são privilegiados por poder experimentar e multiplicar o amor de Deus. Os que recebem o que é anunciado, ouvem, entendem e são envolvidos também então pelo Deus gracioso e amoroso. Os que servem, por terem recebido, ouvido o Evangelho, agora servem não para se aparecer ou para ganhar algo, mas servem em graça e amor em direção ao próximo, à próxima. Tudo é pura graça de Deus. Não graça barata, mas aquela que Deus manifestou na morte e ressurreição de seu Filho Jesus Cristo, que nos presenteia então com uma nova oportunidade de vida, com Deus, mas também com as pessoas. E isto me impulsiona a anunciar, a falar, a propagar ao mundo este amor. E por isso eu sirvo em e a partir desta graça amorosa de Deus por mim e por toda a humanidade. Este é o ganho do reino de Deus, no qual nós somos presenteados e agraciados por Deus. Que Deus nos ajude a sempre receber o seu anúncio, vivendo concretamente a sua vontade na nossa vida,
e esta vontade em direção a quem precisa da água da graça e do amor de Deus. A paz e a bênção de Deus esteja com todos e todas nós. Amém. Convido a respondermos a esta palavra que acabamos de ouvir, confessando a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido assim para juntos louvarmos ao nosso Deus, também em resposta à palavra que ouvimos, que nos convida a nos colocarmos em movimento a partir do que ouvimos, também anunciar ao mundo aquilo que cremos e aquilo que Deus fez por nós. Por isso nós devemos servi-lo com alegria. Então cantamos juntos, vamos nós trabalhar. Convido assim também a nos colocarmos em oração diante do nosso Deus. Querido e amado e bondoso Deus, graças te rendemos novamente nesta manhã, porque nos deste o privilégio de nos reunirmos em culto virtual. Te agradecemos, bondoso Deus, pela tua palavra que novamente nos serve nesta manhã, nos trazendo entendimento da tua vontade.
Perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes, na proposta do Teu reino, perguntamos o que vamos ganhar com isso. E esquecemos que quem deve ganhar é o reino de Deus. Hoje nos deste o privilégio de também novamente ouvir e aprender de que quando o reino de Deus ganha, todos nós somos envolvidos e envolvidas e todos nós ganhamos. Pois a proposta do Teu reino não é excludente, mas é uma proposta que inclui a todos e todas que ouvem, recebem, meditam e vivem a partir da Tua palavra. Também te agradecemos porque Tu queres nos envolver e nos usar como Teus instrumentos para então continuar anunciando o Teu reino entre nós. Te somos gratos, bondoso Deus, porque novamente nesta manhã também nos dás o privilégio de trazer diante de Ti nossos pedidos e agradecimentos. Te agradecemos, bondoso Deus, porque até aqui Tu caminhaste conosco, cuidaste de cada um e cada uma de nós, assim como nossos amados e amadas. Também tens cuidado de nossas comunidades neste tempo de aflição, de dúvidas, de medo por causa desta pandemia. Queremos rogar que Tu continues abençoando, cuidando e protegendo. Trazemos diante de Ti, bondoso Deus, todas as pessoas enfermas, enlutadas, pessoas que estão aflitas. Queremos pedir, bondoso Deus, que Tu ali estejas conduzindo, cuidando, curando, amparando, animando. Queremos também trazer diante de Ti nossas lideranças de nossas comunidades, paróquia, sínodo e toda a nossa igreja, mas também da igreja no mundo. Pois a tarefa de anunciar o Teu reino continua vigente como estava no tempo de Jeremias, dos discípulos, dos apóstolos, mas também continua hoje. E a tarefa que Tu nos confias de anunciar continua a mesma. Queira, Senhor, também abençoar todas as nossas autoridades, sejam municipais, estaduais, nacionais e mundiais. Conceda, Senhor, a sabedoria para conduzir da melhor maneira possível a vida de todo o Teu povo. Tudo mais, Senhor, que está guardado em nosso coração e que nós queremos entregar na Tua presença e sob os Teus cuidados, nós o fazemos quando juntos oramos a oração que o Senhor nos ensinou, quando dissemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos assim também a bênção do nosso Deus. Que tua vida, amigo, amiga, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver. Que a chuva caia suave no teu lar. E até nos encontrarmos outra vez, que Deus te segure nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e servimos ao nosso Deus com muita alegria e disposição, lembrando que Ele nos chama para sermos ouvintes, anunciantes e multiplicadores dos sinais e da mensagem do seu reino entre nós. Abençoado domingo a todos e todas e uma abençoada semana a todos e todas nós. Amém.
Então, queridos e queridas, os nossos avisos para este final de semana são os seguintes. A nossa campanha diaconal, do qual nós então estamos arrecadando cestas básicas, produto de higiene pessoal e também então roupas, continua em vigor. Se você quiser auxiliar nesta atividade, você pode então realizar a sua campanha, pode trazer a sua doação ou também pode então fazer contato conosco, que a gente então busca na sua casa, se assim você não puder trazer até nós. As ofertas e contribuições, as contribuições para a manutenção dos trabalhos da comunidade continuam em vigor, né? Você pode fazer via depósito bancário ou pode trazer até mim no atendimento de secretaria. Importante talvez agendar um horário, mandar um WhatsApp para que a gente possa agendar esse horário, mas então também estamos recebendo a contribuição ou com alguém do presbitério. A oferta do último culto aqui, que foi o culto presencial no final de semana passado, alcançou a importância de R$ 181. E a oferta do culto de hoje, o destino você vai acompanhar logo mais no videozinho de publicação então, que é para o Sínodo Amazônia. Então acompanhe então também ali esse videozinho de divulgação que foi preparado pela nossa ISLB. Gratidão a Deus, 50 anos da presença da ISLB na Amazônia. Uma comunidade missionária é aquela que escolhe ser o abraço de amor e de cuidar de Deus junto às pessoas que precisam. Também somos missionários e missionárias quando ajudamos com dinheiro. O recurso financeiro ajuda a que pequenas comunidades e paróquias continuem a ser missionárias na região que compreende o Sínodo da Amazônia. A oferta de hoje destina-se ao Fundo de Missão do Sínodo da Amazônia, que ajuda financeiramente as pequenas comunidades e paróquias que estão na diáspora, mas permanecem firmes na missão de Deus. Agradecemos a sua generosa oferta. Que Deus os abençoe. De bem perto, esta casa faremos festa de... Lembro ainda que o nosso próximo culto do próximo final de semana, no dia 5 de julho, então, está pensado que aconteça novamente de forma presencial. Como definimos aqui em presbitério, em reunião, que vamos realizar os cultos presenciais, se assim o quadro da pandemia no nosso município permitir, a cada 15 dias. Então fique ligado nos meios de comunicação da nossa comunidade, que durante a semana então vamos confirmar ou não então esse culto. Mas a princípio está marcado para o próximo domingo, dia 5, às 9 horas da manhã, o nosso culto presencial, que também será como na semana passada, nas duas modalidades, presencial e posteriormente disponibilizado de forma virtual. Seriam estes os nossos avisos para este dia, para este culto, então, que nós realizamos de forma virtual. Um forte abraço a todos e todas.